todos e todas, eu me chamo Amanda Mustafa, sou doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, que fica aqui na capital do nosso estado, na cidade de Manaus. Então, juntamente com o professor, doutor Francisco Nogueira, vamos estar partilhando um pouco aí da nossa experiência, no SEIA e no CEA de 2019, um pouco daquilo que a gente tem feito aqui na região norte. Então, é um prazer inenarrável estar participando aqui com vocês desse evento. E com essa imensa emoção que ouvimos falar de estarmos no 7º Simpósio Internacional de Inclusão e Adaptação e o 5º Simpósio Internacional de Educação à Distância. Para nós, Amazônia, aqui da região norte, por meio da metodologia online, ficamos agradecidos a esta instituição de poder extensionar as possibilidades das muitas experiências em sala de aula, conforme a nossa pesquisa foi feita no ensino médio, e ficamos felizes de poder estar compartilhando com todo o Brasil desse trabalho maravilhoso. Até breve. Então, enquanto formos explicando o projeto, vocês irão acompanhar por meio de slides. Então, iniciando a apresentação do nosso trabalho, é importante dizer que ele faz parte da linha Educação Especial e Inclusiva, ou Educação à Distância. O eixo temático é o 7, Inovação e Tecnologias para a Educação, e a nossa modalidade, Comunicação, Apresentação em Vídeo. O nosso tema é a utilização de aplicativos nas aulas de língua inglesa, uma forma tecnológica inclusiva de aprendizagem no ensino médio. Pois bem, esta pesquisa traz um relato de experiência que, por sua vez, é fruto do programa Ciência na Escola, proporcionado pela Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPEAM, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, a SEDUC. Então, o nosso intuito foi trabalhar o ensino da língua inglesa por meio do aplicativo de celular Duolingo, com os alunos do ensino médio em uma escola pública na cidade de Manaus. Este contexto, ele promove um olhar sobre a aprendizagem inclusiva tecnológica na escola, atrelado ao fortalecimento da praxis pedagógica do professor, enquanto sujeito de existência, com ênfase em sua experiência sociocultural como cidadão crítico e disseminador ativo do conhecimento. Para contextualizá-los um pouco mais a respeito do projeto, faz-se necessário explicitar o que vem a ser o Duolingo. Creio que muitos dos senhores conhecem. O Duolingo é uma plataforma de ensino de idiomas onde você pode estudar qualquer língua de sua preferência ou necessidade. Foi criado em 2011. Funciona como um jogo. Os conteúdos são divididos por assunto, com categorias diversas. Além da habilidade da escrita, ele estimula a leitura, a audição e a pronúncia. Toda essa estrutura facilita a compreensão e execução de todas as atividades e desafios propostos dentro desta ferramenta de aprendizado. Dando continuidade, temos aí agora os nossos objetivos, que para a construção deste trabalho, o nosso objetivo geral foi descrever um relato de experiência quanto à aprendizagem da língua inglesa através do aplicativo de celular Duolingo, utilizado em uma turma de ensino médio de uma escola pública na cidade de Manaus. Para tanto, os nossos objetivos específicos foram, primeiramente, investigar o que diz a literatura sobre o uso de aplicativos de celular no contexto escolar. Posteriormente, foi descrever como se desenvolveu as aulas e as atividades utilizando esse aplicativo. Por fim, explicitar a percepção dos sujeitos da pesquisa quanto ao aprendizado da língua inglesa através do referido aplicativo, fazendo um comparativo entre as aulas desenvolvidas na sala de aula em relação às que são realizadas com uma ferramenta digital como essa, por exemplo. Quanto à metodologia, a mesma segue a abordagem qualitativa, seguindo as postulações de Laville e Dione, os quais voltam o olhar ao estudo sobre a qualidade de um contexto relacionado a um grupo de pessoas, observando aí a questão de um fenômeno social, nesse caso, ao ensino da língua inglesa por meio de um aplicativo, de uma ferramenta digital. A nossa pesquisa coaduna com a pesquisa exploratória, que visa ampliar as discussões sobre aquilo que já tem escrito ou falado relacionado à temática elucidada.
Quanto ao procedimento técnico, foi escolhida a pesquisação, ainda no prisma de Laville e Dione. Então, é um método participativo, totalmente colaborativo entre as partes envolvidas. Permite um melhor entrosamento, tanto entre os membros da pesquisa, como com o objeto pesquisado, nesse caso a língua inglesa, por meio de uma ferramenta, como já foi falado, uma ferramenta digital. Então, isso gera um processo de reflexão e ação contínua entre todos os partícipes da pesquisa. Com relação ao local da pesquisa, como já dissemos anteriormente, a mesma foi realizada em uma escola estadual, que fica na nossa capital, mais precisamente na zona centro-oeste de Manaus. Os sujeitos da pesquisa foram uma professora de língua inglesa, no caso eu, que atuei como coordenadora, contudo, com importante apoio e suporte do nosso colega, o professor doutor Francisco Nogueira. Tivemos também a participação de 4 alunos da nossa escola, sendo de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Nesse momento, teve-se o cuidado de utilizar o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, segundo as normas da FAPEAM, já que ela estava fomentando o projeto, justamente para que os nossos alunos pudessem participar dos trabalhos. Como instrumentos de coleta de dados, adotou-se a observação participante, entrevistas semi-estruturadas, diário de campo e os registros fotográficos. Todos esses elementos forneceram subsídios para que pudéssemos partir para a etapa seguinte e última, que é a análise de resultados. Nessa fase, de forma minuciosa, fizemos a transcrição literal das entrevistas e a categorização dos dados. Ambos permitiram elaborar as discussões a respeito do que foi encontrado nesses instrumentos. Então, toda essa dinâmica, de modo geral, foi a primeira fase deste projeto. Agora o professor, o Dr. Francisco Nogueira, dará sequência na nossa comunicação. Muito obrigada. Olá, continuando a segunda parte da metodologia, os nossos materiais e recursos para o desenvolvimento do projeto foram os seguintes: aparelhos celulares dos alunos, aplicativos do Lingo, internet, livros, artigos e materiais eletrônicos publicados em sites diversos a respeito da temática estudada. E os nossos procedimentos realizados durante o projeto foram os seguintes: familiarização dos estudantes com o projeto, discussões dirigidas com os participantes sobre as tecnologias digitais no contexto educacional, dentre elas os aplicativos de celulares, instruções sobre a utilidade e funcionamento do aplicativo do Lingo, desenvolvimento de atividades práticas utilizando o aplicativo do Lingo, roda de conversas com os participantes a respeito das atividades desenvolvidas com as ferramentas digitais e suas percepções quanto a essa forma de aprendizado, socialização dos resultados com a nossa escola. O projeto foi desenvolvido durante os meses de agosto a novembro de 2018, com 2 encontros semanais com as seguintes dinâmicas: 20 reuniões, entre as quais tínhamos a práticas e discussões, dialogadas com reflexões quentíssimas, uma roda de conversa a respeito da percepção dos educandos em relação a essa dinâmica de aprendizado da língua inglesa, abordando os seguintes tópicos: a opinião dos alunos sobre o aprendizado da língua inglesa por meio de um aplicativo de celular na sala de aula em relação a um contexto mais tradicional de ensino. Como eles avaliavam o processo de aprender uma língua estrangeira com o aplicativo do Lingo, tendo os pontos positivos e negativos. Como observava o papel do aluno e do professor no processo de aprendizado mediado por tecnologia digital. Então, nós vamos agora aos resultados conforme nós observamos na introdução anterior. O aprendizado da língua inglesa por meio de um aplicativo de celular. Aprender uma língua inglesa pelo celular na sala de aula foi bem legal, dinâmico, otimizou o nosso tempo. Sem contar que é uma forma atualizada de estudar, Acompanhar os avanços da tecnologia, acho que as escolas, e a nossa, por exemplo, precisa mais disso. Só que o aplicativo, apesar de ser bom
é um ensino mais mecânico. Eu não acho que ele seja melhor do que as nossas aulas, mas acho que as nossas aulas poderiam usar essa forma de aprender melhor também, porque facilita a gente entender mais do que a senhora ensina. A respeito do processo de aprender a língua inglesa com o aplicativo Duolingo, e se um aplicativo como esse poderia substituir o professor? A indagação passada aos alunos e aí vieram as seguintes respostas. E essa resposta veio do aluno da pesquisa 3. Gostei muito do aplicativo Duolingo, é divertido, como se fosse um joguinho, e achei de certa forma fácil os exercícios. O ponto negativo é que eu achei por ser um aprendizado mecânico e artificial. Agora, tirando uma conclusão sobre o aplicativo e o papel do professor, eu particularmente ainda prefiro mais estar numa sala de aula realmente me dedicando e aprendendo e focando no que eu pretendo no idioma. Por exemplo, se eu pretendo buscar fluência, eu prefiro estar trabalhando isso diretamente com o professor, que é um profissional humano, que tem toda uma experiência de vida, conhecimento e sabe entender toda a complexidade. Em relação ao papel do aluno e do professor no processo de aprendizado mediado por tecnologia digital, dentre as respostas cita-se: eu penso que eu, como aluno nesse caso, preciso fazer a minha parte, me atualizando e buscando as novidades de aplicativos de celular. Eu digo de celular, professora e professor Nogueira, porque é o que mais a gente tem acesso, mais do que o computador até. Sobre o professor, eu vejo que ele deve nos incentivar a conhecer essas coisas novas e eles também devem atualizar-se, porque tem muitos mestres que não sabem nem mexer nos seus próprios celulares. Essa foi a opinião de um aluno que estava na pesquisa, a qual nós chamamos de aluno 2. Por fim, não menos importante, os educandos explicitaram suas opiniões quanto à participação no projeto e sua perspectiva quanto dá prosseguimento nos estudos na língua inglesa, dentre as quais temos: participar do projeto para mim foi muito legal, até porque serviu como lição, um aprendizado e experiência mais para frente, lá na faculdade. O ambiente foi bom, gostei como a professora e o professor Nogueira direcionou as tarefas e sempre auxiliando nas divisões de tarefas e trabalhando em grupo. Sim, eu pretendo dar continuidade nos meus estudos com a língua inglesa. O projeto finalizou, mas eu ainda continuo estudando com o Duolingo e, fora isso, eu assisto séries em inglês para ajudar no meu vocabulário. E aí vem justamente o suporte do aluno da pesquisa que nós chamamos de aluno 1. E mediante essa resposta, entende-se que a importância de se desenvolver não só projetos, mas ações diárias em sala de aula, que estimulem os discentes a sentirem-se que a escola e professores não estão alheios às tendências tecnológicas, bem como às mudanças sociais que ocorrem na era globalizada. É de suma importância nesse contexto o docente buscar cada vez mais o letramento digital. Políticas públicas, estruturas, acessibilidade de internet, dentre outras, são fundamentais para uma boa prática. As nossas considerações finais, nós temos como validação: vale a pena utilizar as tecnologias digital por meio de aplicativo Duolingo no ensino da língua inglesa como auxiliar nas práticas pedagógicas docentes. É um ensino mecânico que até o momento não se sobrepõe à presença, atuação e importância do professor enquanto ser humano, que partilha das mesmas complexidades que envolve vivências de afeto dentro e fora da escola. Esse tipo de prática traz a vivência de mundo do aluno para dentro da sala de aula, de forma a valorizar e contextualizar o seu conhecimento prévio. Isso não significa que o professor não vai deixar suas práticas já existentes, todavia, agregá-las às suas novas praxes. Bom, esse foi o nosso projeto. Como vocês perceberam, enriqueceu bastante o conhecimento de todos os partícipes, principalmente dos nossos alunos, né, que tiveram aí os horizontes ampliados com relação ao uso dos aplicativos no celular, não só com relação à língua inglesa, mas também com outros objetos do conhecimento. Então, o nosso muito obrigado. Esperamos que tenha colaborado com o conhecimento de todos vocês aí também.
quero aqui pontuar de forma significativa, tá, a metodologia que essa instituição, que esse evento trouxe para nós, professores, pesquisadores de todo o Brasil. A metodologia por meio online. Nós queremos agradecer a oportunidade que essa coordenação nos oportunizou, Brasil além fronteira, de compartilhar das nossas experiências junto com todos os nossos companheiros na área da educação. O nosso muito obrigado.